Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 64. Isso, aula de número, aula de número 65 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa linda e quente manhã de quarta-feira, 25 de outubro de 2023. E na aula de hoje, já iniciando, para não perdermos tempo, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à comunicação da Condessa Paula, uma mulher da nobreza, mas que morreu em tenra idade, e uma mulher nobre e rica, mas que profundamente comprometida com os valores cristãos, profundamente comprometida com a caridade, o que não é muito peculiar de pessoas ricas, e de novo, não julgando, não levantando preconceitos de maneira alguma, mas os fatos eu acho que corroboram para aquilo que eu estou dizendo. Enfim, na continuação, na segunda parte aqui da mensagem dela, está contida na segunda parte, no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aqui ela continua, e que mensagens interessantes ela nos traz. Ela primeiro continua falando sobre as ocupações, as ocupações do mundo espiritual, e muito chama a atenção quando ela descreve alguma das ocupações, e muito nós temos comentados, do que se ocupam os espíritos, como é que é a vida deles, dos espíritos, como é o seu dia a dia. E aqui, com muita propriedade, Paula nos fala o seguinte: as ocupações, embora isentas de fadigas, dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Aqui de cara, a Condessa Paula já fala, incidentes no sentido de acontecimentos, de tantas coisas que se passam no mundo espiritual. E ela continua: cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar, se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. E aí depois ela fala de reuniões, e me chama a atenção, coisas como, olha só, nós não somos abandonados pelas que nos amam, do mundo espiritual, como já falamos anteriormente. Os espíritos queridos nos velam por todos nós, com carinho, com apreço, nos enviando sensações, nos enviando vibrações de amor, de carinho. Não vamos nos esquecer que a recíproca também é verdadeira. Aquele ou aquela que contrai inimigos, que contrai desafetos, que contrai antipatias, também sofrem perseguições e maus pensamentos deles quando estão no mundo espiritual. Isso vale para nós mesmos. Todos nós temos o rol de pessoas queridas, todos nós na nossa vida, temos as pessoas que nos são caras, as pessoas queridas, pelas quais temos afetos, e claro, ainda somos capazes de odiar, ainda somos capazes de antipatizar, de mal querer. Então existem, claro, nas nossas vidas aquelas pessoas, vamos falar assim, que não queremos tanto bem assim. Você acha que vai mudar o seu sentimento só porque desencarnou? Às vezes ele até potencializa, e isso é muito perigoso, e é importante tratar disso, curar essa maldade desde cedo, evitar o mau sentimento, evitar a malquerência, evitar a antipatia, os milindres, evitar os combates, evitar as inimizades, ou seja, fazermos o bem, isso é muito importante. Bom, ela continua aqui. A outra coisa que chama a atenção, a ida de mundos em mundos, que coisa interessante.
Será que todos os espíritos podem fazer isso? Claro que não, né? Estamos aqui no rol dos espíritos felizes, aqueles espíritos que fizeram a sua parte. E ela continua. Neste mundo, a Terra é o nosso grande objetivo de preocupação. A Terra deve estar regenerada num tempo dado. É necessário que os desígnios da providência se cumpram. Por isso, cada um está na obra. Não credes que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo o mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada e esforço-me para cumpri-la com o melhor de mim. Interessante aqui. Uma coisa que me chama a atenção é quando Paula diz, né, a Condessa Paula diz que a Terra deve regenerar-se num tempo dado, mas não diz data. Não fala data. Quem estuda a doutrina espírita de verdade sabe que os espíritos superiores não dão datas dos acontecimentos. Então não caiam nessa falácia de que data tal vai acontecer isso, em data limite, em data de início, em data daquilo. Isso não é verdade. Os espíritos superiores não dão datas nenhuma. Lembrando de Jesus, quando Jesus estava prevendo acontecimentos terríveis antes da sua morte, né? Antes de morrer, Jesus previu alguns acontecimentos e os discípulos perguntaram, mestre, quando se darão essas coisas? O que foi que Jesus falou? Só Deus, só o Pai sabe desses destinos e dessas datas e desses limites. Então, cuidado com o que vocês leem por aí, cuidado com o que vocês ouvem. Olha aqui um espírito sensato. Sim, a Terra vai regenerar-se algum dia, num tempo dado. Quando? Nenhum de nós sabe. Bom, e aí ela dá duas mensagens espetaculares, agora dedicada à riqueza. Olha só que coisa interessante. A primeira é: não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede-me bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências passei por provas de trabalho e de miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la, muito fracos. Para afrontarem o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Olha só que riqueza de detalhe, né? Que conselho, que orientação para as nossas vidas, né? A riqueza, que é aquilo que eu acho que todo mundo busca, né? Eu acho que todo mundo na vida quer ter dinheiro, quer ter poder, eu venho dizendo isso. Se for possível as duas coisas, melhor ainda. E nós não sabemos o perigo que estamos correndo pedindo isso, né? Nós não sabemos do perigo que é ser rico. Está aqui alguém com muita lucidez, né? Um espírito extremamente lúcido nos mostrando, nos dizendo o perigo da riqueza. E mais ainda, se vocês prestaram bem atenção, o preparo que ela teve, né? O preparo que ela construiu para si mesma antes de escolher a prova da riqueza. Ela escolheu a prova da miséria, a prova do trabalho, a prova da dureza. Porque você só dá valor ao que tem, você só dá valor à riqueza realmente quando você experimenta a pobreza, quando você sabe da dificuldade, quando você entende de todos os percalços que você passou para atingir um nível melhor. Então, com muita lucidez, Paula nos orienta a termos cuidado, a não sermos apressados.
Tem uma hora que ela fala que com pressa, né? As pessoas pedem para ser ricos, ricas, as pessoas pedem, os espíritos pedem para encarnarem já na riqueza, apressadamente, palavras dela, sem saber o que as esperam, sem saber o que os esperam, pois a prova da riqueza é, sem contradita, um dos maiores motivos de fracasso espiritual, porque acho que de 100 pessoas, 100 espíritos, eu diria que de 100 espíritos, 1 ou 2 sabem passar bem pela prova da riqueza. Bom, e agora ela finaliza, né, a comunicação dela, ela finaliza com uma mensagem muito bonita a todos nós, a todos os trabalhadores. Olha que mensagem linda que ela nos delega. Trabalhadores, estive em vossas fileiras, eu, a nobre senhora, como vós, já ganhei o meu pão com o suor de minha fronte. Experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, provavelmente teria sido mal sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também, ao vosso turno, a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós que sois ricos, tende sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais algum outro comentário? Paula reforçando aqui, primeiro, que ela mesma passou pela fieira do trabalho, do suor, do muito esforço para conseguir as coisas. Mais uma vez, ela nos pedindo e orientando a não sermos ávidos, a não termos tanta pressa assim em pedir a riqueza. Outro sim, ela pedindo, nos convidando para nos prepararmos antes, em humildade, em sabedoria, em compaixão, em misericórdia, em benevolência, em indulgência e em perdão. Primeiro do perdão a si próprio e o perdão do próximo. E depois esse recado mais que maravilhoso aos ricos, né? Convidando-os a todos os ricos a entenderem que a verdadeira riqueza não é isso que eles acham que é riqueza, que a verdadeira riqueza não está na terra no sentido plano material, está no plano espiritual. A verdadeira riqueza, ela é espiritual, não é material. Mas como é dificílimo entender isso. Era essa a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e até a próxima. Tchau.